Eu sou a Adriana, né? E Eu sou o Alisson, nós somos os papais do Augusto. Eu vou de vez em quando olhar para baixo aqui que eu fiz umas colinhas, e aí a gente vai também dividindo um pouco com vocês, legal? Vamos dar só usar esse tempinho inicial que a gente tem aqui para mais pessoas entrarem e falar um pouquinho do desafio autismo e do que isso tem a ver, qual é a relação que tem com o T Afiados, que é esse nosso perfil do Instagram. eu imagino que a maioria das que entraram até agora estejam participando dessa versão do desafio autismo, né? Mas a gente está envolvido desde o primeiro, né? Desde a primeira edição. E já acompanhava, né, o Autistólogos, a Maíra Gaiato, e aí quando a gente soube que esse desafio foi criado, né, a gente se empolgou bastante sobre essa possibilidade, né, de interagir, de conhecer mais pessoas, de entrar num ritmo de estimulações aí com o Augusto. E para reforçar ainda mais o que a gente já fazia, que era, né, a estimulação diária dele, né, e então veio a calhar de que reforçou essa coisa de que os pais têm um papel fundamental no tratamento dos filhos. Né? Quando a gente começou o desenvolvimento do Augusto, após ter identificado a condição de autista dele, a gente se interessou por vários vídeos, e aí quando a gente conheceu o desafio autismo, nesse tempo a gente também já estava vendo que algumas pessoas, amigos ou até a nossa psicóloga, tinha pedido para a gente conversar com casais que tinham diagnósticos bem recentes, né? E aí pediu para a gente conversar com eles, olha, estão com uma dificuldade de aceitar, de sair do luto, de terminar a negação e partir para a luta. Vocês já estão nesse barco, vocês podem conversar com eles. E a gente já estava fazendo esse trabalho, né, de conversar com as pessoas. E aí, de repente, veio o desafio, e aí a gente percebeu que a gente poderia, sim, potencializar mais e mais essa ideia de que a família, ela é parte de um tripé que a gente acredita muito, né? Que é família, as terapias e a escola. Então, nesse tripé, e aí a gente vai falar um pouco hoje até disso, do quanto as famílias empoderadas usam, né, essa estimulação a favor das crianças. Isso é muito legal, é o que a gente tem buscado divulgar e colocar para frente esse modus operandi, né? Desde o início a gente não considerou como opção não se envolver, né? Não teve essa opção. A gente realmente se envolveu bastante, eu principalmente, né? Mudei minha vida profissional e assumi a parte aí das estimulações, né? Não substituindo o trabalho dos profissionais, mas sim repetindo o que eles faziam em consultório, fazendo em casa, sob orientação deles, né? Boa noite, gente, quem está entrando agora aí, né? Então, vamos começar a falar ou vamos dar mais Acho que vamos dar só dar mais um um tempinho, né, para o tempinho, pessoal né? entrar? Então, só voltando ainda nesse assunto, a gente tá usando um tempinho até as pessoas entrarem aí para falar um pouco do T Afiados, né? Então, quando a primeira edição do Desafio Autismo a gente descobriu, né, e participou, e foi muito legal, foi um evento super bacana. E Pode sim, deixar, a gente deixa vamos deixar gravado. gravado também. Algumas pessoas pediram aqui. E aí a gente participou, foi bem legal, a gente entendeu que esse era um evento super relevante para a comunidade. E aí a gente teve a segunda edição e agora na terceira a Adriana foi convidada a fazer parte das mães desafiadoras, né? E junto com a organização que fez esse convite para a gente, foi super legal.
E o tema que caiu para a gente foi um tema que foi muito bacana também, a gente gostou, legal, que é atividades da vida diária, né, os AVDs. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Acho que vai ter um momento ali que a gente vai passar um pouco da experiência de como a gente vem fazendo essas atividades com o Augusto, algumas experiências que a gente tem, alguns métodos que a gente usa. Lembrando que a gente sempre valida as nossas tarefas com o Augusto com as terapeutas, né? Eu não tenho formação nenhuma, né, na área, eu sou engenheira de alimentos e o Alisson também é engenheiro, então a gente tem esse perfil até bem cartesiano, né, bem racional, mas a gente gosta de aprender, gosta de estudar e a gente segue o que as terapeutas nos dizem. E acho que o mais importante, a gente tem força de vontade, né, tem persistência, tem paciência. E esses são elementos fundamentais quando a gente está lidando com crianças, né? É isso aí. E respeitar também, até tem cuidado para dizer essa frase, respeitar o tempo da criança, né? Não é simplesmente cruzar os braços e, se não quer fazer, tudo bem. Mas não forçar, né? Se não quer fazer realmente, deixa, vai passo a passo, ganhando confiança, devagarzinho. E quando a gente se dá por conta, a criança está fazendo. E aí a gente comemora, né, cada pequena conquista. Legal. Vamos entrar então um pouquinho nessas AVDs, né, nas atividades da vida diária. Eu até fiz uma colinha aqui, como eu comentei antes. Então, essas AVDs são atividades que, como o próprio nome sugere, que a gente executa todos os dias, né, na nossa vida, e em grande parte delas a gente aprendeu com os nossos pais, né? Algumas delas a gente aprendeu por observação somente, né? Naturalmente a gente foi adquirindo aquela habilidade, aquele senso de responsabilidade que aquela tarefa vem trazendo, até por cuidados pessoais, né? A higiene pessoal é um AVD, o cuidado da casa, o cuidado das nossas coisas, tudo isso são atividades diárias que a gente faz e que no caso das crianças, elas precisam ser estimuladas para isso, sejam elas neurotípicas ou com alguma demanda especial, como as autistas. E aí essa busca por essa autonomia, tanto das crianças neurotípicas quanto das autistas, né? Ela parte por você ensinar e você engajar a criança nessas tarefas diárias, né? E assim, geralmente a gente tem pouco tempo, né? Tá na correria e a gente quer fazer as coisas rápido e no automático nem se dá conta de que são oportunidades que a gente perde de estimular a criança, né? Então, assim, escolha períodos, né, para fazer isso. Escolha determinado horário do dia, que você tem um pouco mais de tempo, ou então alguns dias da semana, ou então finais de semana, de repente, né, se durante a semana não é possível, para fazer as coisas com mais calma, para deixar a criança experimentar se trocar sozinha, né, tirar a roupa, colocar a roupa, tirar a roupa da máquina, colocar a roupa no cesto, levar o prato na pia, tentar se alimentar sozinha, deixar se sujar, tentar deixar a criança beber algo sozinha, né? Exige tempo. Então, eu sei que todos os dias, todos os momentos, isso não é possível, é utópico a gente pensar, é muito bonito na teoria, né? Mas se você tirar alguns momentos na semana para fazer isso, vale a pena. A criança se sente importante, né? Trabalha a autoestima dela. Então... Eu selecionei aqui 5 benefícios, 5 motivos pelos quais vale a pena investir tempo nisso, como a Adri falou, se não é naquela correria do dia a dia, mas a gente investir tempo nosso com calma, com paciência, né, para a gente ensinar. Então, vamos colocar aqui 5 benefícios que eu separei, que para mim
tem tudo a ver. Primeira, desenvolve habilidades e atividades motoras com as crianças. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando você faz uma atividade, queira ou não, você está estimulando a criança a usar o corpo dela, né? Vou dar um exemplo aqui, para você trocar... Oi, Carol! Carol tá aí, então, para você trocar de roupa na criança, em alguns casos ela vai estar ali tentando tirar a blusa e tal, pode dar uma desequilibrada. Então, quando você treina isso com a criança, você está ajudando a criança a movimentar o sentido vestibular dela, do equilíbrio, né? A propriocepção, então às vezes ela saber onde está o pezinho, saber onde está a mãozinha, vou escovar o dente, colocar um pouco mais para o fundo, um pouco mais para a ponta. Então essa coordenação motora, ela acaba sendo ativada quando você está ali, brincando com ela de escovar o dente, brincando de lavar uma louça, né? Então isso é bem bacana. E aí, por fim, quando a gente fala de coordenação motora, a gente está estimulando a coordenação motora fina, a grossa, o planejamento motor, né? Vou usar o exemplo de novo da escovação de dente, né? Eu estou balançando e estou ao mesmo tempo colocando lá no fundo e tem uma questão sensorial e tem o gosto da pasta, que naturalmente as crianças querem morder a pasta e comer pasta, né? Mas então você tem ali vários sentidos sendo desenvolvidos. Então, vamos lá. Primeiro, desenvolver atividades motoras. Com certeza ajuda muito. A segunda, desenvolve a colaboração, né? Então, quando a criança começa a participar das atividades diárias, especialmente da casa, ela começa a perceber que ela está colaborando com o bom andamento do ambiente ali, da casa, né? E aí você pode estar fazendo uma troca de turnos com a criança, né? Então, agora você, agora sou eu. Vou dar o exemplo do banho, né? Eu estou numa fase agora, o Augusto está com quase 5 anos, falta poucos dias aí, meses, e agora eu estou ajudando ele a ele tomar banho sozinho. Então, em algum momento agora o papai vai lavar a tua cabeça, né? Vão esfregar. Agora você esfrega a sua cabeça. Aí agora eu vou lavar a minha cabeça e agora você vai esfregar a cabeça do papai. E aí ele fica lá fazendo, aí às vezes eu faço um punk ali com o shampoo, e aí ele faz o punk no shampoo dele também. Então, essa troca de turno, agora eu, agora você, a gente acaba, que é uma questão super importante, né? A gente acaba estimulando junto com as haverês, né? Varrer, agora o papai vai varrer, agora você vai com a pazinha. Agora aqui nesse canto tem essa sujeira, agora você, agora eu. E eles são naturalmente curiosos, né? Eu percebo que muitas vezes, de novo, por conta da pressa, a gente acaba tirando essa oportunidade deles de aprendizado, de tentar, né? Mas eles têm curiosidade sobre pegar uma vassoura e varrer a casa. Tudo bem que vai, às vezes, mais espalhar sujeira do que varrer, mas deixa eles tentar. Paciência, né? de novo. Exato. Outra coisa ainda dentro desse desenvolve a colaboração, desenvolve o ambiente colaborativo, né? É a atenção compartilhada, né? Quando você está ali varrendo, você está compartilhando aquele momento com a criança, aquela ação dela, né? Ele está ali com a pazinha e eu com a vassoura, ou o contrário, eu com a vassoura esperando ele me trazer com a pazinha. Então, nós estamos compartilhando uma atenção em comum, que é a limpeza ali do chão. Esse é um exemplo, né? Então, realmente, aqui, primeiro, desenvolve colaboração. Isso é super bacana aí de a gente colocar. Terceiro ponto que eu selecionei aqui, que acho que os AVDs são ótimos, tá? Autoconfiança, né? Por quê? Se eu faço e a Adriana faz e ele vê a gente fazendo e a gente convida ele para fazer, ele tem a sensação, nossa, estão confiando em mim. Pode parecer que uma criança de 4, 5 anos não consegue perceber isso, mas sim, ele consegue perceber que, nossa, nós estamos confiando a ele aquela responsabilidade, aquela tarefa. Então, o senso de pertencimento a esse grupo, que somos nós três, a nossa família, ele é bem grande e funciona bem mesmo, porque ele começa a se sentir também responsável por guardar os brinquedos depois
que ele brinca. Hoje, por exemplo, né, até aconteceu um negócio bem bacana. A gente acabou de jantar, a Adri foi lá pegar um suco na pia, levar o prato dela, ele já chegou atrás com o prato dele. Sim, isso já é automático para ele, né? Já deixou de ser uma estimulação e entrou para automático. Por quê? Foi uma das primeiras coisas que a gente fez, né? Estimulou a levar o prato na pia. Isso ele tinha o quê? 2 anos e meio? 2 anos e meio, Por nem aí. 3, com certeza. E prato de porcelana, né? Não era prato de plástico. Claro, a gente tava ali por perto, né? Começa pelos pratinhos de plástico e de metal também, para não ter problema. Mas depois que a gente também já tem confiança neles, vai o prato, até o nosso prato também vai, e numa boa. Então, acho que realmente a questão, terceira vantagem, benefício de a gente estimular os AVDs, a autoconfiança, então é o terceiro. O quarto que eu coloquei aqui é que estimula e valoriza um ritual positivo. Quando eu falo de estimular um ritual positivo, por exemplo, essa situação do jantar que aconteceu agora há pouco, aí ele levou até lá e oportunizou a Adriana a dizer: obrigado, filho, porque você trouxe para mim o prato. Sim. E daí é potencializar algo positivo para ele, né? Nossa, eles também me agradecem. Nossa, que troço legal. Que coisa boa, vou fazer mais vezes, né? Então, estimula também, ele potencializa esse senso de organização, potencializa esse hábito legal, né? Esse ritual positivo, que é ele arrumar o quarto dele, ele guardar os brinquedos dele. Porque todo mundo gosta de receber um elogio, né? De agradar. Então, isso só estimula coisas boas, né? Vai trabalhar com a autoestima da criança, né? E vai dar um modelo. Ou seja, se ele traz, eu digo obrigado, ele já tem um modelo do que se espera, né? Dessa ação. E vai dizer obrigado, vai generalizar, né? Vai dizer obrigado quando alguém trazer algo para ele, né? Então, é isso aí. Olá, pessoal, tem mais gente entrando, que bom, boa noite. Legal, legal. Então, além de, como eu comentei antes, né? De ele sentir autoconfiante, porque ele pode, ele pertence, e aqui a gente está potencializando esse ritual positivo. Ele também percebe que se ele disser um obrigado para as pessoas que o servem, isso também potencializa, também é prazeroso para ele fazer isso. Então, aqui o ritual positivo é muito bacana, né? Um outro ponto ainda dentro desse potencializar o senso de organização, de criar um ritual positivo, em geral, as crianças que estão dentro do espectro autista, elas têm uma certa dificuldade com excesso de estimulação, inclusive a estimulação visual. Então, um ambiente muito caótico, onde está tudo bagunçado, tudo espalhado, ela tende a ser um ambiente que facilita as desorganizações emocionais, facilita a crise. Então, quando você traz para ele aquela rotina do tipo, meu brinquedo está sempre naquele local, né? E ele tirou de onde ele estava brincando e levou para aquele local. Quando ele quiser buscar o brinquedo, ele vai naquele local e o brinquedo vai estar lá. Então ele começa também a ter um senso de organização, exatamente. Que é benéfico para a vida, né? Então, desculpa te interromper, pode continuar. Não, pode falar. Então, acho que aqui a gente tem uma questão de deixar o ambiente menos caótico, né? Visualmente falando, e aí isso também pode ajudar eles, em geral, a serem mais organizados. E aí, por último, e aí que é quase como um resumo de todos, ou um link entre todos eles, desculpa, aqui entrou uma mensagem aqui que eu não sei exatamente o que é. Transmitir ao vivo, eu acho que é isso. Ele cria bons hábitos. E aí aqui é meio que um resumo de tudo, porque quando a gente fala assim de que a criança ela aprendeu a guardar os brinquedos dele,
quando ela aprendeu a valorizar o que as pessoas fazem por ele, o por favor, o obrigado. Então aí a gente consegue mais e mais ter uma criança mais independente, mais empática, né? Porque ela começa a valorizar aquilo que o outro fez por ela, porque ela é valorizada quando ela faz pelo outro. Então essa questão da empatia, ela também é um super benefício que estimular os AVDs em casa vai trazer. Eu selecionei esses 5, acredito que deve ter muito mais coisa legal por aí, mas eu acho que aqui na minha colinha eu trouxe esses 5 benefícios de estimular as crianças. E notem bem, a gente está falando aqui de um desafio autismo e tal, mas isso aqui vale para qualquer criança, isso aqui vale para a gente, inclusive. Isso. Até vou puxar o gancho de... no início desse ano, né, na escola do Augusto, ele foi para o que chamam aqui de primeiro período, né, depois do maternal ali. E lembro bem da professora, né, na primeira reunião, meio que dando um choque de realidade assim nos pais, né? Ela falou assim, vocês têm que entender que vocês precisam ensinar os seus filhos a fazer as coisas sozinhos, porque eu estou com as crianças sozinha na sala, com 25 crianças, né? Eles só têm uma professora, né? Na realidade, é uma professora e uma auxiliar, porque é a auxiliar do Augusto, né, que acaba auxiliando a sala toda. Mas ela deixou bem claro, assim, olha, ensinem seus filhos a ir no banheiro sozinhos, né, a se limpar, a escovar os dentes, a comer sozinhos, a guardar os brinquedos, porque eles vão precisar disso aqui na sala de aula, né? E eu percebi, assim, que teve pai que ficou meio chocado, assim, né? Como assim, né? Tipo, agora você vai ter que me dizer que eu tenho que ensinar o meu filho, né? Mas funcionou, porque aí os pais realmente tiveram né, trabalhar isso em casa e logo as crianças aprenderam, né? Como a gente estava falando ali, a gente vai dando um modelo, vai tendo persistência, paciência e através da repetição, né, mesmo a gente achando que a criança não está compreendendo, não está absorvendo aquilo que a gente está ensinando, ela está sim. E através da repetição, uma hora ela vai, uma hora vai, né? Uma hora vai, exatamente. Eu trouxe aqui uma tabelinha que eu também peguei num site chamado Etapa Infantil. Ela não é um site exclusivo para autismo. E aí ele traz aqui algumas tarefas, eu achei super legal de acordo com a idade, porque a gente também tem que levar isso em conta, né? Me lembro que o Augusto, a gente colocou ele na natação e desde os 6 mesinhos, assim, que a gente nem tinha noção ainda em relação à identificação do autismo dele. No final da aula de natação, ela cantava uma musiquinha lá, o guarda, 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 bem bonitinho, pois quem guarda tudo encontra tudo arrumadinho. Isso. E aí cantava, comemorava, e as crianças iam colocando os brinquedinhos da água dentro de uma cestinha. E aí a gente começou a cantar com o Augusto em casa, né? E aí... Uso até hoje, guarda, tá? Guarda, guarda, e tal, guarda. tal. E aí ele ia cantando e a gente foi estimulando. A gente percebia, hoje, né, agora que a gente tem um pouco mais de consciência sobre isso, as crianças guardavam e o Augusto ficava meio paradão. Eu até dizia, nossa, que bicho malandro, não guarda nada e tal. E aí, enfim, aí depois ele conseguiu também entender a dinâmica e guardar. E aí, voltando para a tabelinha, né, olhando aqui, né, de 2 a 3 anos, já aparece uma atividade aqui que é organizar os seus brinquedos. Por exemplo, então, terminou de brincar de carrinho? Guarda os carrinhos. Terminou de brincar com os bloquinhos? Guarda os bloquinhos. Terminou de brincar com os bonecos? Vamos guardar as bonecas. Então, é super bacana esse
esse momento de fechar aquele círculo ali. Aquela brincadeira, ela tem um começo, meio e ela vai ter esse fim. E é super bacana, porque daí na cabeça deles, nossa, que legal, fechou essa caixinha, vamos começar a abrir outra, de outra brincadeira, de outra atividade, enfim. Então, com 2, 3 anos, já dá para brincar de fazer isso. Já dá para levar o seu filho ali na plantinha e regar a plantinha, né, com um copinho de plástico, com o próprio regadorzinho, aqueles de praia, né? Então, dá para brincar com essas coisas. De 4 a 5 anos, a gente já está falando de coisas mais, né, de se vestir, de tomar banho, de escovar os dentes, de fazer a higiene mais pessoal, de levar um prato na pia, de ajudar a colocar a mesa. Eu agora também estou nessa fase de ele me ajudar a esticar a toalha em cima da mesa. Sim, esticar o lençol. Esticar o lençol, exato. Mais para frente, com certeza vai ter o fazer a cama. Eu me lembro muito bem, assim, da minha mãe. Minha mãe, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, me colocou para fazer a cama. E eu me lembro que eu estava ali, né, botando tudo atravessado, tudo torto. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que ela não foi tão generosa comigo, como eu vou dar uma dica aqui para vocês. Mas assim, e aí quando não estava bem feito, às vezes ela tirava e pedia para a gente fazer de novo e tal. E aí ela também fazia, a cama ficava ótima, maravilhosa. E eu dizia, nossa, agora acabou. Aí ela ia lá e puxava o lençol, agora é a tua vez. Aí eu, e eu não conseguia e tal. Eu me lembro de eu pequenininho reclamando que eu não sabia, eu sou pequenininho. Bom, beleza, aprendi a fazer a cama, né? Segue a vida. E aí depois ali, né, com 8, 9 anos, a gente já tá vendo já outras coisas. Por exemplo, cuidar do cão, limpar chão, lavar louça. Eu me lembro da minha infância, cara, eu e a minha irmã lavando e secando louça, varrendo o chão da cozinha depois do almoço. E tá aí. Hoje a gente se vira bem numa boa. Né? Mais para frente, você vai ter outras atividades do tipo, né, arrumar o quarto inteiro, né, vai ajudar a lavar o carro, então a lavar os próprios calçados. Ajudar, né? a lavar o carro ele já até faz, né? A gente dá espuma ali, fica brincando e ainda já vira uma brincadeira, porque aí ele adora escrever, né? Então ele já pega e fica escrevendo no carro com espuma. Já pega a espuma, espalha e depois escreve, enfim. Mas a gente. Então eu trouxe uma tabelinha aqui que acho que é até uma referência, não quer dizer que tem que ser sempre assim. Tá lá no site Etapa Infantil, é super bacana, também está disponível, acho que tem vários materiais aí disponíveis para isso, né? Beleza, assim, vamos falar um pouquinho então de como dos recursos que a gente usa com o Augusto, acho que também vai ser bacana para a gente ver o nosso vídeo. Opa. Deixa eu dar uma olhada aqui num comentário. Boa noite, vocês têm alguma dica de comportamento inapropriado? Como agir se a criança não quer pôr a roupa ou o tênis, por exemplo? Vou falar sobre isso, pode ser? Pode. Vamos lá. Primeiro, acho que, de novo, acho que a Adri está super certa. A gente segue uma linha mais abanaturalista, né? Eu li bastante sobre o Sunrise também, que você naturalmente vai seguindo um pouco as motivações da criança, e é óbvio que a gente tem que ampliar o escopo da criança, ampliar para que ela tenha mais vontade de fazer outras coisas, né? Então, isso também é natural. E aí, até porque de repente ela pode se descobrir gostando de alguma atividade que é super bacana. Então, assim, quais são as ferramentas que a gente usa? E aí eu vou falar um pouquinho para responder a pergunta ali, quando tem alguma coisa inapropriada, né? A gente usa com o Augusto várias, vamos dizer assim, técnicas. De novo, aqui a gente não somos profissionais. Nós não somos profissionais, né? somos dois somos engenheiros aqui. Isso. E até estudamos, fizemos alguns cursos, gostamos do assunto e praticamos aqui em casa. Eu trouxe aqui até uma folhinha, isso aqui está disponível na internet, que é um apoio visual. Né? Você pode colar com durex ali fora do box para você ficar olhando e tal, né? Então, o apoio visual, você acaba dividindo a tarefa em número 1, 2, 3, 4, e aí vai dividindo as tarefas. Mostra mais para cá.
Não tá aparecendo. Opa, assim, beleza. Mas é um apoio visual. A gente usa isso também para lavar a mão, né? Onde eu tenho arregaça a manga, abre a torneira, molha a mão, sabonete, esfrega, molha a mão de novo, fecha a torneira, seca a mão. Então tem passo por passo ali para ajudá-lo, né? Isso. Então o apoio visual, ele é um apoio muito legal. Ele realmente ajuda a criança a saber o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem depois. E acho que como a palavra diz, é um apoio. A criança evoluindo naquela atividade, você vai, obviamente, tirando o apoio, né? E aí passa a ser automático. Eu acho que talvez até antes do apoio visual, poderia citar aqui um recurso que a gente usa, que é o recurso da modelagem. Né? É a gente modelar a criança para aquela atividade. Vou dar o exemplo da vassoura ali, de varrer o chão. Ela pega aquela vassoura, ela né, fica ali rodando aquela vassoura e tal. Ela não sabe o que fazer com aquilo. Então, aí a gente pega pela mãozinha, olha que legal, a sujeirinha tá indo, olha lá a sujeirinha, pega a sujeirinha, ela tá indo lá pra pazinha do papai. De forma lúdica, né? E aí a gente vai dando uma motivada nela, olha a sujeirinha tá indo, cara, olha só que legal, olha, foi lá a sujeirinha, e comemora a sujeirinha, foi pra pazinha, olha que legal. Então, essa modelagem de você pegar na apoio mãozinha, físico, né? De pegar na mão, olha, vamos lá, empurrar a sujeirinha. Isso, bom ponto. Modelar não é simplesmente fazer e a criança olhar. Não é faz igual, não é imitação. Isso, exatamente. É realmente pegar fisicamente na mãozinha, pegar nas perninhas, né? Quando é, por exemplo, botar um tênis, né? Ajudar ele empurrando o pezinho para dentro do tênis, para ele saber que ele tem que fazer uma forcinha. No primeiro momento, você empurra o pé lá para dentro do tênis. Depois, você já pega pela perninha para sentir que o pé tá andando lá para dentro e ele tem que fazer força com a perna. E assim... Boa noite. Tudo bom, pessoal? Outra dica é assim, ajude as crianças, né? Ajude o seu filho a executar a tarefa não só com o apoio físico, mas no sentido assim de ter roupas fáceis de vestir, de ter tênis fáceis de vestir, né? Com Augusto a gente dificilmente usa coisas com cadarço, né? A gente procura comprar aqueles tênis que ele consegue colocar sozinho, né? E nas ocasiões que precisa amarrar o cadarço, ele ainda não consegue, mas esse é um passo um pouquinho mais para frente, né? Mas é válido falar isso, né? Isso, de usar coisas um pouquinho mais fáceis. E essa questão da modelagem, às vezes a gente... por isso que eu vou voltar naquele teu ponto, você tem que ter paciência, né? Às vezes você quer sair de casa para ir no supermercado, tá meio atrasada, cara, bota o tênis. Aí se a gente, né, anda, cara, bota esse tênis. O que ele vai criar? Uma aversão a colocar tênis, porque tá quase né, tô brigando quase com ele. Ou coisas do tipo, poxa, cara, tu ainda não aprendeu a colocar esse tênis, isso, né? Cara, isso esquece, tirem do vocabulário de vocês e da forma de colocar, porque principalmente a forma de colocar pode ser que cria uma aversão. E aí você começa a ter alguns comportamentos inadequados. Cara, eu não vou... se colocar o tênis está associado a brigar, então né, não é prazeroso para mim colocar o tênis, porque ele sempre vai brigar comigo, né? Então, uma das coisas é criar esse modelo, e aí você sabe que você vai ter que ter tempo. Então, se você está sem tempo, vou te ajudar a colocar o tênis. Aí você vai lá, coloca o tênis nele, porque você está com pressa, aproveita que está ali e diz, uau, tênis joia colocado, toca aqui, bola para frente, tamo de tênis e vamos. Ele vai pensar, que legal, colocar tênis é massa. E olha que eu tô na pressa, mas colocar tênis é legal. Então, o colocar tênis é bacana, né?
Alguém perguntou aqui para nós... Falar um pouquinho de crianças de 2 anos. Isso. Ninguém fala. O Augusto com 2 anos, acho que a gente comentou há pouco ali, né? Ele já guardava os brinquedos dele, porque a gente estimulava com a musiquinha lá do guarda-guarda, né? Que a gente comentou. A gente começou a estimular ele a levar o prato na pia e o copo. Aliás, acho que o copo até foi o primeiro, né? Um copo de plástico, plástico rígido, assim, até para evitar que, né, se machucasse e tal. E o prato também. E acho que assim já são ações que já dá para ir trabalhando. O Crocs, né, que é algo mais simples também, daí Crocs, ele colocava sozinho. A meia é uma dica bem bacana que a TO deu. Ela disse, coloca só a pontinha, né, só aquela... Passou o dedinho ali. Isso, o biquinho ali da meia, né? Deixa aquilo ali colocado e... diz para ele puxar, né? Aí também ela usava música. Inclusive, essa é uma outra dica muito valiosa, né? Aqui, né? Usar música. Então a gente cantava puxa, 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 puxa. E aí ele já estava rindo, né? Ele gostava de fazer o puxa-puxa porque tinha música. Porque tinha musiquinha. Essa associação, esse era o terceiro recurso que eu ia comentar, que é o recurso auditivo, que é um pouco apoio com a linguagem receptiva, pega lá, faz isso, faz aquilo, e tá dando a direção, né? Legal. Mas a outra também é usar a música, onomatopeia. Cara, onomatopeia para crianças funciona muito bem. Muito legal. Eu gosto ali na questão do banho, né? E em vários momentos a gente ficava brincando de musiquinha, de coisa no banho. E uma das coisas que funcionou muito bem comigo para ele aceitar bem ele lavar a cabeça dele, eu faço quase com ele igual se faz lá o tequileiro quando pega a cabeça da gente, né? E daí eu chego assim, eu não balanço muito a cabeça dele, mas eu faço uma barulhinha. Pronto! Aí ele, mas nem balançou muito a cabeça dele, né? Então esses barulhinhos, essas coisinhas, pum, pronto! Adoro. Nossa, isso é legal. E o legal é que às vezes ele já generalizou, alguma coisa fica pronto, ele mesmo fala, pronto! Então, esses barulhinhos, essas coisinhas, elas realmente dão um efeito muito legal. E elas, de novo, elas trazem uma motivação para ele. E aí, às vezes, você tá ali esfregando a cabeça dele, né? E que pode esfregar a cabeça é um negócio meio arriscado, né? Porque se for no olho e tal, já cria um estresse todo. Mas, enfim, tem que ter... Às vezes a gente também tem que ir ali no limite, né? Mas aí esse esfregar a cabeça dele, ficar ali controlando para ele não botar a mão no olho cheio de espuma, né? E aí, num dado momento lá, eu percebi que é o seguinte, ele queria fazer o barulhinho também. E aí, ou seja, ele já entrava pro banho para ter o barulhinho. Ele já não queria, ele não sabia nem o que ele estava fazendo, mas ele queria entrar no chuveiro para ter o barulhinho. Então, aí o que acabou acontecendo? Aquilo que a gente falou antes. A gente está seguindo a motivação dele. Né? Mas se você não apresentar para ele de uma forma legal, engraçada, tem que achar interessante, recompensadora, né? Porque daí dá aquela engraçada e aí já toca aqui e tal, aí não vai ter interesse por aquilo. Né? Tem que começar valorizando uma pequena coisa que ele consegue fazer, no caso da criança de 2 anos, né? Que seja tirar a meia, né? Tirar a meia sozinho, na hora que precisa tirar a meia, né? Valoriza, né? Diz muito bem. Então, começa daí. Eu me lembro que da meia eu usava o barulhinho aquele... Que daí ele, né, começava a puxar a meia, às vezes normal, em vez de ficar empurrando pelo cano da meia, vamos dizer assim, até passar do calcanhar, às vezes ele simplesmente pegava pela ponta dos dedos da meia e ficava puxando. E aí automaticamente vai esticando tudo, vai ficando difícil da meia sair. E aí, mas quando ela saía, ela dava aquele... né? E aí eu fazia esse barulhinho. E daí ele achava o máximo tirar a meia, porque daí tirar a meia era o sinal do barulhinho. Enfim. Eu lembro também dele mais novinho, de eu pedir
pedir para ele pegar uma coisa, levar num lugar, né? Trazer para a mamãe, trazer para o papai, que aí é usando a linguagem receptiva, né? Mas que envolvessem atividades aí do dia a dia. A própria mamadeira, né, de colocar na pia também. Isso são coisas muito simples que uma criança muito pequena pode fazer, né? Outra dica para uma criança assim de dois e pouquinho. Levar a fralda na lixeira, Boa, né? boa. Tirou a fralda, coloca no lixo para mamãe, né? Leva lá. Isso, é legal, é legal. E aí, quando vem um comportamento inadequado, né, não quero fazer, né? Eu ouvi essa pergunta agora há pouco tempo atrás. Normalmente o que a gente faz? A gente desvia o foco. Isso. Tá? Desvia o foco e não entra no conflito. Volta e meia a gente conversa aqui em casa, eu sempre falo que a gente não pode evitar o conflito. O conflito ele vai ter. O que a gente tem que evitar é a crise. Né? Então, se você está ali estimulando tal, e você está indo para o momento da crise, volta atrás, não vale a pena naquele momento. Desvia o foco da outra brincadeira tal. E aí, de repente, entra o outro ponto aqui que eu coloquei, que é as quatro métodos que a gente usa com o Augusto, que é fazer a imitação. É só antes disso, se a criança apresenta muita resistência, né, divide a tarefa, né, deixa ela menor, né, então se ela não quer, sei lá, colocar o tênis, então pede para ela só fechar o velcro. Isso, boa. Né? E comemora. E comemora. Então, nossa, botou o tênis, cara. Ele só fechou o velcro. Só fechou o velcro. Comemora, exatamente. Muito bom. E dali vai aumentando. Isso. Né? E aí, quando assim, vamos dar um exemplo. Ele não quer botar o tênis, não sei colocar, não sei fazer tal coisa, não quero, porque algumas crianças elas têm uma capacidade de ir blindando a possibilidade de elas aprenderem. E aí elas acabam querendo ficar ali. No mundo delas, né? Que até alguns são conhecidos, existe popularmente aí um falso, agora pensei que num mistake, mas não sei como se fala isso em português, que as pessoas têm um rótulo, né, do autista, que ele só fica no mundo dele. É porque muitos deles eles acabam blindando de ter novos aprendizados, né? E aí como é que a gente vai quebrando isso devagarzinho, né? A gente vai tirando o foco dele dessa blindagem e vai apresentando para ele, na nossa pele, algo muito legal. Como, né? Sendo muito legal. Então, vamos dar exemplo do tênis de novo, né? Tá ali, não quer botar o próprio tênis, tal. Alguns que são mais verbais conseguem até dizer não quero, outros simplesmente dizem que não sei, né? Ao Augusto, aqui também mais um que diz não quero juntar. Não quero juntar. E aí, quase sempre ouvimos isso. O que a gente começou a fazer? Legal, você não quer juntar? Eu vou juntar e vai ser top. E aí eu peguei um brinquedo e pluc, outro brinquedo e pluc, mais um, terceiro, pluc. Aí, já chegou junto. Já chegou junto. Como assim? Né? É legal juntar, cara. Olha só, vou juntar. Tu não quer? Tudo bem. Eu vou juntar. Tô juntando. E pá, yes! Mamãe, olha só que top, o papai juntou todo o brinquedo. Nossa, que legal, papai. O Augusto também. Não, o Augusto ainda não quis, mas daqui a pouco vai dar tudo certo. O Augusto vai querer também, porque é muito legal. E aí aquela empolgação, e a gente tem que usar essa expressão, né? Legal, tá? Muito pra gente começar. Então, a competição de quem termina primeiro, isso é bem bacana. Exatamente, ou até a gente começa assim, ó, porque alguns também acabam criando alguns rituaizinhos, né? E aí, por exemplo, vou pegar as pecinhas de Lego, né? O papai vai guardar
todas as azuis. E aí eu, azul, blue, e tal, e vou aqui, blue e azul, e às vezes eu falo também algumas coisas em chinês, tal, lança, tal, e aí, pá, ele começa a ficar, porque idioma é um negócio que ele gosta, né? Então aí talvez vale você entender também o que chama atenção, né? É letras? Letras. Então vou botar tudo que é com A, depois tudo que é com B, e aí, opa, peraí, deixa eu ver o que mais tem ali com A, sabe? E eles vão começando a ficar curiosos porque tu criou uma isca ali para eles, né? Enfim, ajuda bastante, é super legal. E só recapitulando, então, o que a gente acaba usando? Isso aí. Aí às vezes ele mesmo se mete. Então se tu vai botar as peças grandes, eu vou botar as pequenas, né? Sou obrigada a ler o comentário, né? Que parceirão que eu tenho, né? Obrigada, Ornella. Realmente ele é isso mesmo. Obrigado. Enfim, a gente usa realmente esses recursos, vou só lembrá-los aqui dos 4 que a gente falou. Modelagem, né? Pegar fisicamente na mão, no pé e fazer o movimento junto com a criança por ela e depois vai soltando devagarzinho a mão, conforme você vai vendo. E aí aqui vale lembrar paciência, paciência e paciência. Às vezes você fica, sem brincadeira, meses para ele fazer sozinho. Sim. Mas paciência. O guarda-guarda dos brinquedos a gente faz desde que ele tem um pouco mais de 6 meses e continua até hoje. Tem dia que não quer e a gente faz essas brincadeiras para conseguir guardar, né? E o apoio visual, né? Então, modelagem, apoio visual, né? Tanto faz esse tipo de apoio visual aqui, que é bem bacana, que é dividir a tarefa no meio. Apoio com a linguagem receptiva, né? A parte mais verbal, faz isso, faz aquilo, agora isso, agora aquilo. Onomatopeia, né? Barulhinhos, música sempre funciona bem, super legal. E por último, a imitação, que você faz aquela coisa como se fosse a 8ª maravilha do mundo, e aí ele tá ali vendo você se divertir com aquilo, e aí ele vai se interessar por aquilo também. Isso é um negócio super bacana. Tem funcionado assim com o Augusto, né? Tem uma pessoa ali que falou que o filho joga os brinquedos, né? Tem que ver que idade ele tem, né? Porque muitas vezes a criança faz isso até para ver que barulho que vai ter, né? Para chamar atenção, obviamente, né? Então, tem que cuidar um pouquinho com isso. O que se pode fazer? Não dar atenção, né? É difícil. Mas brigar é dar atenção. Infelizmente acontece isso também. Às vezes a gente, né? Filho, então tá, agora aguarda. Não quero! E joga tudo longe. Tá bom, eu vou fazer e vou me divertir fazendo. Isso. E não vou brigar com você. E aí ele vai ver que eu vou fazer do mesmo jeito. Com ele ou sem ele, eu vou fazer e vai dar tudo certo e eu vou comemorar e aí vai ser, né? Enfim, vai ser prazeroso para mim aos olhos dele. E aí isso talvez vai criando para ele alguma forma de ele pensar, opa... Tá, legal. Já passou da fase de jogar para ver que barulho faz, né? Provavelmente é para chamar atenção mesmo, daí tem que desviar o foco, né? Realmente, ok, você quer jogar, então joga aí, né? Só que aí vai fazer outra coisa e daí daqui a pouco volta e tenta envolver com alguma outra atividade, né? E aí recomeça, usa essa técnica de tentar fazer guardar de uma outra forma, cantando alguma música, né? Em alguns casos, a gente deixa para outro dia até. Por isso que a gente fala que às vezes tem que ter paciência mesmo. Não quer, jogou tudo longe. Não é hoje. Aí também tem uma questão de se está com sono, se não está, se está cansado. Enfim, tem que ir olhando, né, toda essa questão. Eu nunca tinha ouvido falar disso ser uma estereotipia, mas até faz sentido. Faz sentido também, é verdade. Um outro ponto que eu me lembrei agora que não é exatamente de AVDs, né, mas é um caso que o Augusto também nos desafiava, vamos dizer assim, né, nos intrigava um pouco. Ele tinha uma mania de mexer
com a boca. Ah, né? é. E aí ele ficava ali. E é um comportamento inadequado, né? Bem recente isso, tá? Isso bem recente. E aí, Fazia assim, ó. isso. Aí a gente, no primeiro momento a gente pensou, ele tá querendo se estimular, que legal, tal. Aí depois a gente pensou, isso aí tá com cara de ser estereotipia, né? Mas foi uma coisa que veio do nada. Daí beleza, foi indo, daí a gente, no E começo aí o que o eu que que o fazia? nosso instinto, né, agia? Filho, não faz assim, filho. Não faz, né? Aí mais ainda, né? E aí chegou um ponto que daí a gente conversou com as profissionais, e aí de novo, tá, pessoal? Sempre vale a pena discutir esses temas com as profissionais que estão atendendo, principalmente no lado comportamental, né? E aí de repente pode sair dali olha, isso aí pode ser sensorial, né? Então vale a pena sempre conversar com todos os profissionais sobre cada uma dessas coisas, né? Desses comportamentos inadequados e sobre estratégias de como fugir dele. Isso. Continuando o nosso exemplo, a gente conversou com as profissionais e elas falaram, olha, pode ser que ele está só querendo chamar a atenção de vocês, tá? Foi tão certo que era isso, que às vezes ele vinha na nossa frente. Ele chegava a virar assim o rosto. Isso, ele pegava o nosso rosto para olhar para ele fazer o negócio. E aí, em alguns momentos, eu me lembro de estar voltando da escola para ele dentro do carro, só eu e ele olhava no retrovisorzinho para mim. Eu tenho aqueles retrovisorzinhos de ventosa assim para ficar olhando ele. E aí ele olhava pelo retrovisorzinho para mim, buscava o meu olhar, o que é super legal, né? Quando a gente pensa, meu Deus, ele está fazendo contato visual. Só que mesmo assim, ele vinha e ficava blá, 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 blá. E aí, que desgraça. cara, eu ali dentro do carro, minutos e minutos, pensando comigo, eu não posso olhar, eu não posso rir, eu não posso falar nada, eu tenho que ficar aqui como se ele estivesse em silêncio. Aí às vezes eu soltava, olha aquela placa lá, que legal, o que está escrito naquela placa, Augusto? Daí ele, parava tudo porque eu dava atenção para ele, mas eu não estava dando ibope para aquele comportamento inadequado. Né? Então a gente começou a usar algumas outras estratégias. Então até uma pessoa colocou aqui para nós, super bacana, realmente a gente ficar tentando brigar, dizer que não é para fazer um certo comportamento inadequado. Pode acabar estimulando ele a fazer mais e mais e mais e mais, então talvez até virando uma estereotipia mesmo. Né? Então, realmente, vale a pena a gente conversar com as profissionais, entender qual é aquela demanda, e a demanda às vezes pode ser por atenção, como esse exemplo que a gente citou. E assim que a gente, né, começou a agir dessa forma, resolveu. Parou de fazer. Exatamente. Não quer dizer que ele nunca mais fez. Às vezes faz, mas bem raro. Bem raro. Tá? Então, legal. Teve uma mãe ali que comentou sobre a questão de fazer cocô, né? Bom ponto. Acho que para a gente já começar a concluir, a gente pode responder esse. Bom, esse é um baita desafio para nós também. Vai fazer um pouco menos de um ano que o Augusto não usa fralda, tá? Começamos com xixi, né? Depois de 3 tentativas não sucedidas, a gente conseguiu o xixi em 4 dias, né? 3, 4 dias. E o cocô, ele continuou fazendo, né? Na calça, na cueca. E não colocamos mais fralda a partir desse momento né, dessa última tentativa, a gente não colocou mais fralda, a gente seguiu dessa forma. E ele passou por fases do tipo ter problema para sentar no vaso, né? Não querer sentar no vaso. Aí a gente entendeu isso, foi lá, trocou o adaptador, colocou
Um outro adaptador, a gente Isso, tentou. colocou Posso apoio fazer de só uma pé. interrupção aqui? Agora me lembrei de um fato que ocorreu. O afilhado da Adriana veio aqui em casa, eles têm quase a mesma idade, praticamente a mesma estatura. E aí a gente estava com o adaptadorzinho ali, o Augusto com uma dificuldade de ficar sentado naquele adaptador. Aí tinha um adaptador acolchoado, tinha um que era um ursinho. A gente até tentou vários. E aí ele sentou, e é um menino neurotípico, ele sentou e, cara, na lata ele já falou: Dinda, esse aqui é meio apertado. E daí eu fiquei pensando: caramba, o Augusto deve estar passando trabalho com esse troço. E aí eu fiquei pensando que talvez uma dica que a gente pode dar para alguém que tem uma criança que está com uma certa dificuldade de ficar no vaso ou de ficar lá, é talvez pede para um outro amiguinho, para uma outra criança ir lá e usar a situação, Para ver se está que é alguma confortável. criança que se comunique muito melhor, só para ter certeza que está tudo confortável e tal, porque às vezes isso faz toda a diferença e a criança não consegue verbalizar bem. Graças a Deus o Augusto evoluiu desse período lá para cá e ele está conseguindo já dizer que ele está com calor, que ele está com frio, que está apertado, que está, sei lá, ele já está criando isso. Mas naquela época não, ele não verbalizava, ele só não queria ficar sentado. E aí foi super válido a vinda do afilhado Mas aqui para enfim, falar isso. resumindo, né? Ele daí não ficava, daí depois que a gente conseguiu que ele ficasse sentado, mas pouco tempo, então o que a gente fazia? A gente fez todo um diário, né, do horário que ele fazia, né? E aí tentava levá-lo o mais próximo desses horários, né? Isso é bem comum de ser feito. E aí foi aumentando as oportunidades de dar certo, né? E foi assim, né? Alguém perguntou ali se foi a fralda noturna também. Sim, a gente tirou absolutamente tudo. A gente tá? acabou fazendo um protetor de colchão ali para tentar dar protegemos colchão, sofá, a nossa cama, a a tá? cadeirinha do carro. Isso, tudo. E realmente foi fazendo xixi, cocô, em tudo isso aí, né? E a gente limpando. Um sofá. Com essas proteções facilitou bastante. E aí, assim, a questão do tirar a fralda, a gente aprendeu isso, pelo menos com a nossa experiência, de que colocar e tirar a fralda, daí coloca, aí tira. Aí agora eu vou no supermercado, pode ser que ele faça lambança, aí bota a fralda. Aí a criança não consegue ter uma sensação do que de fato é para fazer e o que não é para fazer, porque tem hora que é para fazer xixi na fralda e tem hora que não é para fazer xixi porque eu estava com a cueca. E é difícil a criança entender qual é a hora que eu tenho que fazer uma coisa e a hora que eu não tenho, né? Então realmente o direcional que foi nos dado uma vez tirado, tira valendo. Mas e a cama, o sono? Então espera dormir, vai lá, bota a fralda. Eu fiz isso nos primeiros dias. A gente acordava mais cedo, tirava a fralda, com ele ainda meio dormindo, e aí arriscava aqueles últimos minutos, e aí ele já estava de cueca quando ele se levantava. Isso aí. E daí, assim, quando que a gente começou a ter mais sucesso com o cocô, né? Quando a gente trabalhou percepção corporal. Essa é a verdade, né? Que a gente realmente entendeu que acho que ele não percebia que ia fazer, né? Ele só avisava quando já tinha feito, tá? Então, a gente foi, né, um trabalho feito junto com a TO, né, com integração sensorial, e aí ela passou para nós várias atividades para aumentar a percepção corporal dele, né? Atividades simples, como, por exemplo, pular com os dois pés. Isso, tá? Quem nos acompanha aí há mais tempo pode ter percebido que nos últimos meses a gente intensificou bastante esse tipo de atividade. E eu atribuo totalmente a isso o fato de ele ter conseguido ter um maior controle e começou assim, um dia na semana, daí dava certo de quer fazer cocô e saía correndo pro banheiro, né? Eu já chegava a pegar ele sozinho no banheiro, né? Subindo no vaso. Eu pulando de alegria, né? Comemora, às vezes até dá uma recompensa mesmo. Isso. Nossa, hoje foi muito legal. À noite a gente tem feito um exercício com ele agora, que
quando chega a noite, ele reza, né? O Augusto já sabe ler, então ele lê ali a Bíblia dele. E aí a gente pergunta, legal, o que foi legal hoje? O que foi bom para você? Como foi o seu dia? E aí a gente troca essa figurinha com ele. E aí a gente diz para ele, nossa, filho, hoje você fez cocô no vaso. Que legal. Foi muito top, cara. Valeu mesmo. Né? E aí quando acontece um escape, infelizmente, a gente também dá uma reforçadinha, mas sem valorizar demais. Assim, né? Olha, filho, amanhã vamos fazer um cocôzão com mais o desfraude ali, né? E tem sido um processo que a gente ainda está fazendo com o Augusto. Como a Adri falou, teve um retrocesso aqui mais recente, a gente está entendendo o que está acontecendo ainda. Provavelmente vinculado a uma parte mais emocional, Isso. com alguma mudança de rotina que teve com a escola. Ele trocou auxiliar faz mais ou menos um mês, né? A princípio estava tudo bem, né? Foi bem recebida, ele não estranhou, mas aí depois teve férias, aí depois das férias começou a desandar o negócio. Então, a gente está observando por enquanto e esperando, né? Já teve alguns acertos já essa semana, voltou a pedir e tal. Até nós estivemos na casa de uma prima nossa esse final de semana e ele pediu lá e depois pediu na casa do meu pai. Então tá tendo mais acertos, mas aqui o ponto é realmente a gente reconhecer as capacidades, vamos chamar assim, né, as capacidades que ele vai tendo e sempre acertando com as profissionais conforme ele vai evoluindo e vai sentindo, né? E assim, muita observação, né? Porque ele dá sinais, né? Assim como qualquer criança, né? Dá sinal de que vai fazer. Cada um tem o seu jeitinho. E aí eu já conheço o sinalzinho dele, quando ele fica meio quietinho ali, Augusto, quer fazer, né? Aí às vezes ele diz, não. Aí eu tenho certeza, filho. Aí ele, sim. Aí levanta e vai. Corre todo mundo que vai dar tempo. Então, geralmente é assim. Legal. Bom, eu particularmente, acho que a gente encerrou aqui, como eu falei, eu trouxe aqui os 5 benefícios de estimular as crianças a fazerem as AVDs, as atividades da vida diária. A gente também falou um pouco das idades, com que a gente entendeu aqui, com algumas literaturas que podem ser já utilizadas com as crianças, conforme a idade delas, conforme também as capacidades que a criança tem. E, obviamente, sempre falando, compartilhando com as profissionais. E também tentamos trazer aqui um pouco da nossa experiência do que a gente usa como técnica com o Augusto, o que funciona, o que conseguiu ter um resultado bem satisfatório. Enfim, acho que a gente tentou aqui mostrar um pouco das atividades da vida diária. E eu, particularmente, eu tenho movimentado mais o canal do YouTube, a Adri tem movimentado mais o nosso perfil do Instagram. E eu, falando bem pessoal mesmo, eu gostaria de ver mais papais trabalhando junto com as crianças. A Adri se dedica muito no período da manhã, como ela falou, ela mudou até o perfil profissional dela para autônoma, para poder se dedicar para o Augusto de manhã, e eu pego ele na escola e faço as tarefas da noite com ele, na maioria dos dias, e aí a gente também compartilha as tarefas da noite. A Adri é sempre muito organizada, faz a gente ter a programação da semana de atividades do Augusto, as tarefas que a TO passou, as tarefas que a psicóloga passou para nós, que é a fono, e aí a gente vai ali na geladeira dando o chequezinho, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, como ele se sentiu, como ele reagiu, e eu também vou preenchendo ali. Então esse plano é legal ser compartilhado com o casal, e eu particularmente eu gostaria de ver mais pais atuantes, mais pais ali nessa intimidade do desenvolvimento da criança. Então, a Adriana é uma mãe desafiadora, mas aqui em casa eu posso dizer que aqui a gente desafia os dois aqui, né? Os dois. E eu gostaria de
de cada vez mais, se a gente pudesse passar isso para os papais, que, cara, vale a pena, é gostoso. Usem ele como exemplo. Com certeza. Com Mas, assim, certeza. é compensador, é prazeroso. Enfim, cara, eu acho que tem tanta coisa legal que a gente pode fazer. Num outro vídeo até comentei que a estatística do autista é de 4 meninos para 1 menina, né? E isso, para mim, mostra o potencial que os homens têm de estar lá ajudando no lúdico, empurrando um carrinho, que o homem tem esse skill, ele já foi menino, né? Então ele sabe brincar de lutinha, ele sabe brincar de carrinho, né? Então o pai tem uma oportunidade gigantesca de brincar, mesmo o pai de menina também tem essas oportunidades. Tá dormindo já. Então eu realmente acho que o papai tem um papel fundamental aqui, e que eu gostaria de ver mais e mais os papais envolvidos, sinceramente. Então tá, gente, vamos, né, Antes de encerrar, menina, antes de encerrar, já que eu estou aqui, deixa eu dar uma palavrinha. Ai, que live maravilhosa. Para o pessoal que está assistindo, eu gostaria de lembrar que no primeiro desafio autismo, nós duas estávamos lá, né? Foi assim, é uma coisa, um dos benefícios que o autismo nos traz é exatamente a gente assim topar com esse tipo de gente por aí, né? Pessoas assim incríveis que fazem e acontece e a gente fala assim, caramba, parece que a gente conhece essa pessoa há uma vida, essa pessoa entende mais a gente do que meu vizinho, do que meu familiar. É algo assim inexplicável essa rede que a gente forma aqui, né? E aí, assim, apesar do nosso distanciamento, por causa do nosso dia a dia que é turbulento, né? A gente sabe como é que é. Mas, assim, nós duas, você é uma pessoa querida que o desafio me trouxe, porque assim, a gente estava de uma forma tão saudável competindo no primeiro desafio, né? Gente, primeiro desafio. Levando em consideração o que aconteceu, né? Mas... Exato. Então, assim, no primeiro desafio autismo, gente, para quem não acompanhou, eu e a Adri disputamos assim cada curtida, vocês não fazem ideia. Gente, nós estávamos no segundo lugar e assim até meia-noite. Era assim, ela aumentava uma curtida, eu aumentava outra, ela aumentava uma curtida, eu aumentava. Literalmente. Olha, teve um momento assim que eu me lembro como hoje, aqui onde eu estou agora, faltava 14 minutos para meia-noite e a gente estava assim, empatada nas curtidas, vocês não têm noção. E assim, não, interessante que assim, aquela competição, foi uma competição que hoje não existe mais no desafio, né? Porque por conta de muitos problemas que tivemos lá. Né? Que bom que não é assim mais, né? Que bom que não, porque assim, o desafio autismo é incrível demais para ter certos tipos de coisa, né? Então, assim, não cabe dentro de um projeto desse. Nenhum tipo de situação constrangedora, com disputa de ego ou disputa disso e daquilo, né? A disputa tem que ser saudável, porque os prêmios vamos respeitar, né? Os prêmios... Senhora, essa edição, então, os prêmios estão maravilhosos. Então, assim, mas o que eu quero mesmo retratar são os frutos. Hoje eu estava pensando, eu fico observando as mensagens de vocês lá no grupo das mães desafiadoras e falo assim, meu Deus, quando eu entrei no desafio autismo, Cecília tinha 2 meses de diagnóstico. Eu mesmo sendo educadora há 20 anos, eu não tinha noção do que era nada dessas habilidades que nós estamos falando agora, nada. Eu fiz os desafios no impulso de querer assim, ver o resultado de Cecília, sabe? Mas eu não sabia dizer para vocês o que era nada disso, gente. Atenção compartilhada, brincar simbólico, sabe? Nada. Eu não tinha noção de nada disso. Então, algumas mães têm me procurado e eu falo, gente, eu dou o meu exemplo para dizer para elas assim, você não precisa nada mais do que
o amor pelo seu filho e o desejo de que ele desenvolva as habilidades. E aí eu vejo assim, como resultado do desafio autismo, eu me lembro, nossa, eu fiquei arrepiada no dia que você lançou aquele texto dizendo que por conta da experiência que vocês viveram no desafio autismo, você iria colocar em prática o projeto Afiados. Nossa, foi muito emocionante, muito lindo. E fora outros resultados que outras famílias tiveram e levaram à frente nos seus municípios, nas suas cidades, né? Então, assim, a gente está plantando assim, uma semente que vai dar muitos frutos. Então, isso aqui é importante, né? O quanto que a gente está ajudando, o quanto que a gente vai poder contribuir no empoderamento dessas famílias e deixando claro para os profissionais que acompanham a gente que está longe de ser um desejo de tomar o lugar do profissional, de fazer o que o profissional... Senão ninguém precisa fazer faculdade, né? Não é isso. O que a gente precisa ter, o que a gente precisa ter em mente é que nós não temos, a maioria das famílias não tem dinheiro para pagar mais de 1 hora de terapia por semana. Então o que a gente faz em casa nada mais é do que dar continuidade àquilo que é feito lá dentro na terapia. E ao invés dos especialistas ficarem assim com esse pensamento de que a gente está querendo ser terapeuta, que a gente está querendo ser fono, que a gente está querendo... oriente os pais. Faça uma dieta, faça como os TOs que faz a dieta sensorial, né? Elabore um plano semanal. Fale com os pais qual habilidade você está trabalhando naquela semana para que os pais em casa desenvolvam atividades também com aquelas habilidades, né? E então a gente precisa disso. Porque fica assim, parecendo que a gente está querendo ser terapeuta, né? E que a gente está se apropriando. Bem recentemente, só fazendo um parênteses, a gente contou com o apoio de uma TO que é fantástica, né? Que não fica aqui na nossa cidade e que foi indicada, né, por justamente suportar as famílias, fazer um plano para as famílias seguir em casa. E era tudo que eu queria, né? Então a gente foi atrás, né? Faltou trabalho, tirou dinheiro extra para pagar essas terapias que não estavam no plano, né? Foi e realmente ela superou a nossa expectativa e ela fez um plano, né? Ela vem fazendo planos mensais ou bimestrais que mudaram a forma como eu atuo hoje com algo, como que a gente atua em casa, né? E essa é a prova viva de que... Faz a diferença. Exato. Faz a diferença. E aí tu falou um negócio que é muito legal. Eu, na live ali, para quem for assistir depois, vocês vão ver que eu sempre falo que a gente tem que validar as tarefas que a gente executa em casa com as crianças, com os profissionais. A gente não é profissional, a gente não sabe tudo. Então, às vezes, eu já levei pro chão de orelha, dizer, né? Alisson, não é agora. Todos nós, né? Todos nós. Não faça isso com ele agora, ele não está pronto ainda. Olha, a reação dele não está legal para esse tipo de atividade ainda. A gente tira o pé. Então, tem que validar mesmo, porque o objetivo é ajudar, não é atrapalhar. E é complementar, você usou a palavra certa, complementar aquilo que o profissional faz no consultório, porque tem oportunidades, eu sempre friso isso, tem oportunidades que nunca vão acontecer no consultório. Principalmente as AVDs. Principalmente Exatamente. as AVDs. Eu vou dar um exemplo. O teu filho nunca vai tomar banho num consultório. E lá no banheiro, a gente brinca, a gente estimula, ele aprendeu o nome de todas as partes do corpo humano no banheiro comigo, tomando banho. Entendeu? Então tem várias coisas. A retirada da fralda no xixi foi lá no banho que começou tudo. Porque aí ele fazia em pezinho, lá no chuveiro. Então, assim, quando a gente vê que tem oportunidades que só os pais vão ter, só os pais vão ter que fazer. Ponto. E aí os profissionais estão ali para dar suporte, validar, dar ideia, dar dica. Enfim, acho que o profissional é fantástico. Então é importante. Então o desafio, assim, eu fico assim apaixonada, porque assim, quando as organizadoras param para pensar em quais habilidades nós podemos contribuir com os nossos filhos, habilidades essas que uma criança autista
tem dificuldade de desenvolver sozinha dentro do tempo esperado, né? Então, quando se faz isso, a gente vai reproduzir os desafios, vai adaptar aos nossos filhos, lembrando que uns terão mais facilidades e outros terão mais dificuldades, porque assim, a atividade pode servir para um e não servir para outro. De repente, aquele desafio que foi lançado, o meu filho já desenvolve bem. Então, eu vou reproduzir e tal, e beleza, mas jamais comparar a uma outra família que a criança teve mais dificuldade porque ainda não adquiriu aquela habilidade. Então, é muito interessante a gente vendo as famílias que estão participando também irem assistindo os vídeos de outras famílias, não com aquele olhar de competição, mas com aquele olhar mesmo assim até um olhar investigativo, né? Olha, uma dica legal aqui, ela fez de uma forma interessante. E para o meu aprender um com os outros, né? Exatamente, para o meu dessa forma pode ser melhor do que dessa forma que eu estou pensando. E a gente vai se readaptando. Tem mães aí que vão se descobrir terapeutas, entre aspas. Tem mães que vão se descobrir. Tá? Que eu ando não, eu falo a verdade. Minha profissão, eu já ouvi mães assim que depois do desafio autismo, confeccionando os próprios jogos dentro de casa, falando, nunca soube nem pegar numa tesoura, entendeu? Então, assim, é muito maravilhoso. E eu não quero embarcar, mas eu quero parabenizar vocês dois, vocês nos representam. E é uma felicidade enorme quando a gente vê um pai como você, tá? Licença aqui, viu, Adri? Que é você, a gente já gaba o tempo todo. Deixa a gente acabar ele um pouquinho aqui. Independente de qualquer coisa, a gente sabe das dificuldades de muitas mães que não têm as mulheres que não têm seus companheiros ao lado, como é o meu caso. Outras, pior ainda, que o companheiro abandonou exatamente depois de descobrir o diagnóstico do autismo. Essa é uma realidade, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Exatamente. Então, o que a gente faz é uma convocação de que a família inteira abraça a causa. Não necessariamente pai e mãe, mas assim, que a família tenha um olhar de empatia, que não achem que tudo que a gente faz é exagerado, né? Eu não sei se vocês passam por isso, mas assim, de achar que é exagero, de achar que você tá com fixação em autismo, que não precisa tudo isso não, bobagem, cada criança tem seu tempo, não precisa tudo isso não. Enfim. Um pouquinho mais de empatia, de abertura para acolher assim, as nossas decisões, as nossas posturas e até nos apoiar com palavras, nos incentivar. Acho que isso é muito importante, né? E olha, salva a live, grava a live para postar no canal do YouTube. Muita gente precisa ver. Legal. Gente, muito desculpa, viu? Desculpa a minha intromissão, mas é porque eu achei que seria uma solução. Não tinha como encerrar se vocês fecharem. Tchau, queridos. Tchau, gente.